Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre a crônica. Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Vamos então aos conteúdos? Os nossos objetivos: ler e interpretar uma crônica, reconhecer a estrutura do gênero crônica, analisar as características do gênero crônica. Você já passou por algum tipo de engano? Seu nome já foi trocado ou você foi confundido por outra pessoa? Imagine a situação. Você já imaginou se fosse ao hospital para fazer uma cirurgia e descobrisse que a cirurgia foi trocada? O que você faria se o médico realizasse uma cirurgia por engano em você? É o que aconteceu na nossa história de hoje. Vamos lá? A crônica o termo crônica, ele é derivado do grego, que significa cronos, tempo. Essa derivação se justifica porque a crônica é um gênero em que o tempo se apresenta de forma limitada. Então, por que tempo apresenta de forma limitada? É um texto curto, breve, né? A crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta. Ou seja, os personagens, eles são baseados em fatos reais, são personagens comuns, em que o cronista, o autor da crônica, se inspira, ele observa o comportamento das pessoas, da sociedade e cria ali a sua narrativa, a sua crônica. Então, ele é um texto curto e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Muito encontrada nos meios de comunicação como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas. O autor, o cronista, ele faz com que o leitor reflita sobre aquela situação, aquela história, aquele personagem, para refletir sobre a história e sobre seu próprio comportamento, possibilitando o leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Vamos à leitura? O Homem Trocado. Essa crônica é de Luiz Fernando Veríssimo. Acompanhe a história. Um homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe, pois o pai o abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. Vamos à primeira atividade? Por que o personagem afirmou que estava com medo da operação que tinha realizado? Relate o que aconteceu ao homem durante o seu nascimento. Então, dá uma lida ali novamente e responde essa questão. Eu volto já para comentar com você.
Então, estudantes, perceberam o que aconteceu durante o nascimento do personagem? Então, segundo o personagem, sua vida teria sido uma série de enganos. Ele foi trocado na maternidade e criado até os 2 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Continuando a leitura. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara e seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil. E o senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano, ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Vamos para a segunda atividade aqui. O narrador, que é quem conta a história, ele participa dessa história ou apenas narra os fatos? A segunda questão, o que o personagem quis dizer nesta fala? Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. E a terceira questão, o que causa humor? Ou seja, o que é engraçado aqui no diálogo abaixo? O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Então perceba aqui, faça a interpretação deste fragmento, que eu volto já já para comentar a resposta com você.
Então, estudantes interpretaram ali esses fragmentos. Então, vamos lá, o narrador. Lembra que eu falei que o narrador é quem conta a história? Então, a gente vai ver ali em seguida que ele pode ser narrador personagem que participa da história ou não, ele simplesmente conta os fatos. Nessa história, o narrador apenas narra os fatos, ou seja, ele não participa da história. Esse tipo de narrador é chamado de observador, ou seja, que só observa. A segunda questão, ao usar a expressão cifras incríveis, o personagem se refere ao valor alto da conta telefônica. Cifras tem a ver com dinheiro, com valor. A quebra da expectativa é o que causa o humor ali, né, da enfermeira, que acredita que ele faz ligações interurbanas. Ligações interurbanas são ligações para outras cidades, para outros estados, o que deixa ali a conta de telefone muito alta. Mas o personagem afirma que nem tem telefone. Então veja como ele é azarado com essa questão de confundir, né, ao longo da vida dele. Vamos falar um pouquinho sobre a crônica. O foco narrativo na crônica pode ser... Então, toda vez que você lê ou ouvir esse termo foco narrativo, eu estou me referindo ao narrador diretamente. Então, o narrador ele pode ser personagem em primeira pessoa, em que o narrador participa da história. Então, além de contar a história, ele também é personagem, por isso que é em primeira pessoa. Narrador observador. Ele está em terceira pessoa e ele não participa das ações, ele só observa, ele conta a história, as ações de outros personagens. Nós temos um narrador também onisciente, também em terceira pessoa. Ele também não participa da história, mas sabe o que se passa no íntimo dos personagens, os seus pensamentos e sentimentos. Então, o narrador onisciente é aquele que só observa, mas ele conhece ali intimamente os seus personagens. Vamos continuar a leitura? Fora preso por engano várias vezes, recebia intimações para pagar dívidas que não fazia, até tivera uma breve louca alegria, quando ouviram o médico dizer, o senhor está desenganado. Mas também foi um engano médico. Não era tão grave assim, uma simples apendicite. Questão atividade 3. Você acredita que a vida do personagem realmente foi marcada por enganos? Releia a crônica que você vai descobrir, justifique. Percebemos a presença de diálogos durante a leitura do texto. Que sinal gráfico é usado para a introdução dos diálogos na crônica? Com certeza vocês já estudaram essa questão da introdução dos diálogos. Eu volto já já para comentar essas questões com você.
Então, o estudante releu a crônica. De acordo com a história, você acha que ele teve a vida marcada por enganos? E ali a gente percebe a presença de diálogos durante a história toda. Vamos lá? Sim, pois aconteceram vários enganos na vida do personagem. Olha aqui, como a troca na maternidade, desde que ele nasceu, ele já foi preso por engano, foi desenganado pelos médicos e outros acontecimentos ali, comprovando que o personagem teve uma vida marcada, sim, por enganos desastrosos. Os diálogos são introduzidos através do travessão. Então, quando nós temos ali um texto em formato de diálogo, nós sempre identificamos as conversas, as falas dos personagens, que nós chamamos de discurso direto, através do sinal gráfico travessão. Continuando a leitura. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Então, você percebeu que a atividade, ela parou aqui, o texto parou aqui. O que será que aconteceu? Você pode imaginar? Será que houve mais um engano na cirurgia do personagem? Vamos lá? Ao final, a enfermeira revela mais um engano com a operação realizada no personagem. O que você imagina que aconteceu? Agora você é o narrador da história. Escreva um último parágrafo relatando o que pode ter acontecido com o personagem depois desse terrível engano. Após concluir seu texto, compartilhe com seus colegas. Hoje você pode compartilhar suas atividades através dos seus aplicativos de mensagem também. E compartilhe com o seu professor também. Então aqui coloque a sua imaginação para funcionar. O que será que aconteceu? Que engano pode ter acontecido nessa troca de cirurgias com o personagem? O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma crônica, analisamos a estrutura que compõe o gênero crônica, reconhecemos as características da crônica e reconhecemos os tipos de narradores. Neste vídeo, nós falamos sobre o gênero crônica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!